Olá, oitavo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, realizando, todas as atividades. E essa semana a gente está dando início, ao volume 2, tá? Esse livro aqui. E aí, nesse volume 2, a primeira unidade que aparece aí para nós é decidir sobre ideias. Essa daqui. Aí, tem essa imagem do céu, de nuvens, que dá essa representação, do que é ideias. E aí nós temos aqui algumas perguntas. Assim, é possível escolher meus pensamentos? Os pensamentos que tenho são realmente meus? Como diferenciar os meus pensamentos e os dos outros? De que formas posso comunicar os meus pensamentos? Como posso obter informações sobre os pensamentos dos outros? Existem pensamentos coletivos? Qual o papel dos meios de comunicação na formação de pensamentos? Então, essas perguntas aqui é para a gente refletir, tá? Então, o que a unidade vai trazer para a gente é exatamente isso, sobre, será que os pensamentos que eu tenho são realmente meus? Será que eu sofro influência do meio exterior, das pessoas? Então, tudo que nós vamos ver aqui vai girar em torno disso, tá? Então, vamos lá. Você pensa por si mesmo? Página 3. Seja bem-vindo a filosofar sobre os pensamentos. Comece refletindo. Você acredita que pensa por si mesmo? Considera-se livre para escolher os seus pensamentos? Será que os pensamentos que você chama de seus podem realmente ser considerados seus? Talvez lhe pareça um pouco absurdo cogitar que, estando em sua mente, eles não lhe pertençam. Mas seria possível tê-los recebido de alguém? É difícil talvez a gente entender que o pensamento que eu tenho talvez não possa ser meu. Talvez eu possa ter sofrido a influência de outra pessoa. Então vamos lá. Antes de buscar respostas a essas perguntas, procure ampliar as suas ideias a respeito do assunto, realizando algumas atividades. Então vamos aí. Nós temos na página 3 a primeira atividade de vocês, que começa assim, tá? Vou deixar aqui algumas orientações. Número 1. Observe a seguir uma pintura do artista francês René Magritte e um poema da escritora paranaense, a Helena Collodi. E aí nós temos aí primeiro a figura do René, que é essa pombinha, que tem o fundo de nuvens, e ao lado o poema da Helena. E o poema dela é assim, significado. No poema e nas nuvens, cada qual descobre o que deseja ver. Olha só, no poema e nas nuvens, cada qual descobre o que deseja ver. Por quê? Primeiro vamos pensar quando a gente observa as nuvens. Quando você para, você olha assim para um dia cheio de nuvens, um dia belo, e você para admirar as nuvens, às vezes a gente acaba tentando identificar algumas formas, algumas imagens, alguns desenhos dentro daquelas nuvens, as formas que aquelas nuvens podem ser. Então, isso cada qual descobre o que deseja ver. Eu posso ver algo e você vê outra totalmente diferente. E assim também dentro dos poemas, eu vou enxergar talvez um poema de uma forma, isso vai trazer um significado para mim. E talvez você também possa ser diferente, tá? Então, na letra A, está perguntando assim: anote o primeiro pensamento que você teve após observar a pintura e ler o poema. Então, quando você olha para essa pintura, essa pombinha, que está refletindo nessas nuvens, e lendo o poema, o que você sentiu? Tá? Eu vou deixar sempre sugestão. Então, a sugestão que eu senti é paz,
tranquilidade. Eu entendo que o significado das coisas, ela pode ser diversos significados em nuvens, em poemas, tá? Mas que isso me traz o quê? Paz e tranquilidade, tá? A letra B, a converse com os colegas a respeito das anotações que você fez. Não tem como a gente conversar com os colegas, então você reflita sobre isso, tá bom? Apenas reflita sobre esse pensamento, né? De quando a gente olha para nuvens e olha para os poemas, a gente pode ter aí, ó, multipensamentos, né? Multireflexões. Tudo bem? Na página 4, a gente tem aí também outro poema. E agora é do escritor português Fernando Pessoa. Eu vou ler aqui com vocês, tá? Página 4, essa daqui. Vamos lá. Temos todos que vivemos uma vida que é vivida e outra vida que é pensada. E a única vida que temos é essa que é dividida entre a verdadeira e a errada. Qual, porém, é a verdadeira e qual a errada? Ninguém nos saberá explicar. E vivemos de maneira que a vida que a gente tem é a que tem que pensar. Registre o primeiro pensamento que você teve após a leitura dos versos do poema. Vou deixar aqui o que vocês podem ser levados a pensar, tá? Ele deixa claro, o Fernando Pessoa deixa claro que não existe uma vida certa e uma vida errada. Ele diz, ó, temos todos que vivemos uma vida que é vivida e outra que é pensada. E a única vida que temos é essa que é dividida entre certa e errada. Então, eu tenho uma vivida e uma pensada. Dentro dessa, eu tenho uma verdadeira e a errada. Então, eu não posso dizer, ó, qual, porém, é a verdadeira e qual é a errada. Ninguém saberá explicar. Como eu posso dizer que uma vida ela é verdadeira ou ela é errada? Como eu posso fazer esse julgamento? Então, aqui é isso que ele leva. Não há como a gente dizer, não há como se criar um julgamento nisso. Em uma vida verdadeira ou errada, tá? O que temos é uma vida a ser pensada. Então, a única certeza que eu tenho é que eu tenho uma vida que eu preciso pensar sobre ela, tá? Uma vida sem julgamentos. 3. Releia as anotações que você realizou nas atividades 1 e 2, fazendo as seguintes perguntas. Aí tem aí a menininha, né, que ela tá pensando. Já pensei nisso antes? Já ouvi outra pessoa expressar o mesmo pensamento? Ou outro muito semelhante? Será que eu já pensei sobre isso? Ou eu ouvi alguém falando sobre isso, alguém pensando sobre isso, e eu estou apenas repetindo? O que me fez ter esse pensamento? Esse pensamento tem alguma relação com as ideias que recebi de outra pessoa? Olha só que interessante. Tudo isso aqui a gente pode levar para a nossa vida. A gente pode refletir, tá? Pare aí e pense sobre isso. 4. Reflita e responda. Os pensamentos que você registrou nas atividades 1 e 2 são realmente seus? Argumente para justificar a sua resposta. Aquilo que você, 8º ano, respondeu nessa página aqui, né? Na número 2, nessa daqui, que você pensou sobre o poema, e o que você respondeu aqui, tá? Sobre essa imagem e outro poema. Esse pensamento foi realmente seu ou não? E justifique. Se o pensamento foi seu, por que isso acontece? Eu acredito que o pensamento foi seu, por isso eu estou dizendo isso. A gente pode concluir porque foram as suas ideias, né? Então, você pode dizer, foram os meus pensamentos porque foram as minhas ideias, após refletir sobre as atividades. Então, depois que você refletiu, né, sobre o poema, sobre a imagem, você teve o seu pensamento. Tudo bem até aí? Mas é interpretação, né? E aí, na página 5, ó, aqui, tá vendo? A gente tem essa hora de filosofar.
A hora de filosofar são sempre essas várias perguntas, né, que aparecem. E geralmente a gente faz o quê? Elas de forma oral, na sala, né, apenas conversando. Então, aí na sua casa você vai também pensando sobre as respostas, não precisa escrever apenas a número 2, que nós vamos escrever uma, tudo bem? Então, número 1. Aprofunde as suas reflexões acerca dos pensamentos, participando de um diálogo filosófico. Para isso, considere as orientações do professor e as seguintes perguntas. Então, eu vou fazer a pergunta e você responde aí aonde você está. É possível alguém ter pensamentos que não apresentem qualquer relação com ideias de outras pessoas? Então, é possível alguém pensar sem que ela seja influenciada pelo pensamento de outras? Sim, provavelmente eu também acho que sim, né? Você ter o seu próprio pensamento sem ser influenciado por outras pessoas, você chegar à sua própria conclusão. Ou você também pode achar que não, tá? Pensamentos podem ser totalmente copiados? Sim ou não? Pensamentos podem ser totalmente copiados? Ao meu ver, essa palavra totalmente, ela engloba muita coisa. Então, eu acho que não. Um pensamento totalmente copiado, eu acho que não. Eu acho que eles podem ser semelhantes, mas idênticos, totalmente copiados, eu acho que não. Pensamentos são propriedades de alguém? Não. O seu pensamento não é a sua propriedade, né? É uma outra pessoa. É claro que ela, a partir do que você pensou, ela pode ter, ou talvez ela nem sabe o que você pensou e ela tem também aquele mesmo pensamento que você. Então, o pensamento não é a sua propriedade porque ele não vai ficar exclusivamente para você, tá? Um pensamento pode ser coletivo? Sim, pode também, né? Geralmente um grupo de pessoas, ou de amigos, de família, eles costumam ter pensamentos coletivos, pensamentos que são semelhantes entre si. Existem pensamentos melhores do que os outros e mais completos? Essa daqui é bem pessoal, né? Você pode dizer que sim ou não. Existem pensamentos melhores que outros e mais completos? Eu acho que a parte dos melhores eu não julgaria dessa forma. Eu não posso dizer que um pensamento é melhor do que o outro, né? Essa parte de julgar, a filosofia não gosta muito disso, não. Agora, mais completos, eu acredito que sim. Existem pensamentos que são mais completos, mais, né, tem mais formas do que outros. Então, nessa segunda parte, eu acredito. É necessário pensar sobre o pensar? Por quê? Eu acho que sim. É necessário pensar sobre o pensar. Principalmente na vida que a gente tem hoje, né? Toda essa correria, a gente tem sempre uma gama de informações. Então, a gente não pode apenas ser uma tábua rasa, ou seja, apenas um depósito de pensamentos, um depósito de coisas. Tudo que você recebe, você tem que parar, refletir e pensar sobre aquilo, tá? Então, é importante sim pensar sobre o pensar. O 2, que é aqui, esse quadradinho branco, registre em uma frase o que você concluiu desse diálogo. Então, eu sugiro que você escolha uma dessas frases aqui, tá vendo? Escolhe uma e responde, e justifica, tá? Porque aí já vai dar um pensamento legal. Então, nessa 2, você escolhe uma frase, uma pergunta, responde e dá a sua justificativa, ok? Expressar pensamentos e ideias. Vamos lá. Quando refletimos sobre a origem dos pensamentos e a liberdade no pensar, somos levados a refletir. Do mesmo modo, acerca da comunicação. Você já deve ter notado que diversos meios podem ser empregados para exprimir o que pensamos. Por exemplo,
os sons, a fala, a escrita, o desenho, a pintura, os gestos, as expressões faciais e as atitudes. Então, a comunicação, ela reflete muito aquilo que a gente está pensando. Então, vamos começar aqui por parte, né? Por exemplo, a música e a arte, né? Vamos dizer isso. Às vezes, se você tá com um pensamento muito triste, você tá com pensamentos que não são legais, você geralmente vai refletir isso em quê? Em músicas mais tristes. Ou se você for representar em algum desenho, isso vai sair também. A forma, às vezes, com que a gente se veste, né? Sempre isso também demonstra um pouco o que a gente está sentindo. Agora, já se você tá com pensamentos alegres, pensamentos bons, isso também vai aparecer na sua música, na sua forma de ser, de vestir, de transparecer. Os gestos e expressões faciais, com certeza, tudo que você expressa também faz parte daquilo que você pensa e no que você acredita, tá? Esses meios nos possibilitam conhecer o que pensam as outras pessoas. Os pensamentos delas podem ser semelhantes aos nossos, mas também diferentes e até mesmo os contrários. Logo, o contato com eles contribui para que possamos repensar e, em alguns casos, modificar nossas ideias ao considerar outros pontos de vista. Isso aqui é muito importante. A gente pensar e repensar. Não é porque eu tenho um pensamento que ele vai ser sempre 100% certo e eu sou a dona daquilo dali. Não, eu sempre tenho que repensar, refletir, e ele ainda fala em modificar. Não é que você tem um pensamento que você não possa mais modificar aquilo dali, que você não possa mais mudar. E considerar também outros pontos de vista. Então, quando você tem o seu pensamento, mas você aceita ouvir o outro, você aceita o pensamento do outro, você está aberto a ter novos pontos de vista, novas experiências, novas formas de aprender. E isso hoje é difícil, né? Na sociedade que a gente vive, as pessoas, elas cada vez estão menos seguindo isso aqui. Elas têm um pensamento, elas acreditam em algo e elas não querem tampar os seus ouvidos para não querer ouvir outras coisas, tá? Por outro lado, o fato que temos acesso a tantas formas de comunicação pode nos trazer a sensação de que somos livres para pensar e expressar aquilo que pensamos. Mas será que a liberdade é ilimitada? Será que ela existe para todos? Pense nisso. Nós falamos, na outra unidade muito sobre liberdade. E liberdade, ela é ilimitada? A gente viu isso, que essa questão, do equilíbrio, da temperança, da liberdade, e uma liberdade ilimitada, ela não é tão legal, né? Até a liberdade, a gente viu isso, ela precisa ter limite, ela precisa sim ser dosada. E será que ela existe para todos? Nós falamos também sobre isso, que nem todos talvez vivem uma plena liberdade, uma liberdade de pensamento, uma forma de viver, nem todos têm essa oportunidade. Talvez ou porque não querem ou até porque não podem, tá? Aí vamos aí, na página 6, vocês têm outra atividade, tá? Diz assim: a arte é uma forma especial de comunicar pensamentos e ideias. Afinal, em suas obras, os artistas podem empregar diversos recursos, como palavras, movimentos, imagens e outros, para expressar o que pensam e sentem. Além disso, as obras de arte podem provocar diferentes interpretações e opiniões do público, fazendo-o refletir ainda sobre o que despertou a atenção de cada artista. E aí, então, nós temos aí duas obras de arte, tá? Nós temos do Gauguin, que é uma pessoa com a cabeça fechada, e a outra é do Geraldo de Barros, é a Menina e o Sapato. Então, vamos ver aí que atividade está pedindo para a gente fazer.
Observe com atenção as imagens e interprete-as, identificando ideias possivelmente comunicadas pelos artistas. Você vai observar essas imagens e você vai escrever aquilo que você entendeu, aquilo que você interpretou, tudo bem? Aquilo que você acha que o artista ele quis passar. Então vamos lá. Primeiro, nós temos aí uma pessoa com uma cabeça fechada. Logo você tá vendo que tem um zíper, tá? Então ela está totalmente fechada, tá? A expressão da pessoa é uma expressão de tristeza, tá vendo? Uma expressão de tristeza, de submissão, tá? Ela tá com um olhar baixo, um olhar caído. Então, o que vocês podem pensar sobre isso? Uma falta de liberdade de pensar, uma cabeça fechada que não entra e nem sai pensamentos. Pode ser algo que foi imposto pelas pessoas de fora, né? As pessoas de fora fizeram com que ela ficasse com a cabeça fechada, ou ela mesma também foi levada a isso, a ficar com essa cabeça fechada, tá? Então, são várias interpretações que você pode ter com essa imagem. A segunda é essa menina que ela tá com um sapato no rosto. A menina do sapato, tá vendo? Tem um sapato bem aqui no meio da face dela. E aí, essa imagem aqui, a gente pode também ter várias interpretações. Por quê? Você pode olhar por dois ângulos. Que primeiro, ela pode estar num chão, numa faixa de trânsito. Por que eu tô dizendo isso? Ó, aqui atrás dela, tá vendo? Pode ser considerado um chão, porque aqui essa lista pode ser uma faixa. Olha só, presta atenção. Uma faixa de pedestre, tá? Se você pensar que isso aqui é um trânsito e esse sapato é alguém que está andando e a listra é a faixa de pedestre, para que as pessoas caminhem livremente sem se preocupar com os carros. Aqui tá falando o quê? Da falta de liberdade que as pessoas têm em andar livremente pelas ruas. Por quê? Se todos tivessem consciência, o cuidado, não precisava ter faixa de pedestre. Né? As pessoas poderiam andar de forma livre por onde quisessem, mas de uma forma correta, respeitando os carros e tudo mais. Se existe uma faixa de pedestre, é porque as pessoas elas não respeitam. Por isso, existe uma faixa de pedestre para que elas andem ali em segurança. Então, você pode pensar por esse ângulo. Agora também há uma outra interpretação, que ela pode ser uma presa, uma prisioneira. E isso daqui ser apenas o uniforme dela, aqueles uniformes de preso, listrado. Porque ela pode estar fora de uma cadeia, de uma prisão, e ela aqui está livre, né? Por ela estar fora dessa cadeia, dessa prisão, ela está livre, tá? Ou ainda, você pode pensar que tá vendo, o sapato tá bem assim na face dela. Pode ser o quê? Uma imagem que está representando uma menina que não tem o poder de fala, que ela está sendo impedida de falar, impedida de expressar, né, a sua opinião, tá bom? Então, olha quantas coisas aí que vocês podem analisar, que vocês entenderam, as conclusões que vocês chegaram. Tudo bem? Página 7. Diálogo e liberdade. Vamos ler aí, ó. Isso é muito importante. Você se sente livre para pensar e expressar os seus pensamentos? Em diferentes épocas e lugares, muitos indivíduos e grupos sociais responderiam negativamente a essa pergunta, por serem proibidos de divulgar certas ideias, correndo o risco de sofrer punições ou tentar fazê-lo. Nos últimos séculos, porém, inúmeras pessoas, movimentos e instituições têm lutado para garantir a cada pessoa os direitos de pensar por si mesma e de expressar livremente seus pensamentos.
Ao defender as liberdades de pensamentos e expressão, eles contribuem para que sejam preservadas algumas características fundamentais do pensamento humano, como a diversidade e a criatividade. Por outro lado, mesmo em contextos em que essas liberdades são garantidas por lei, as pessoas podem enfrentar dificuldades para dialogar sobre o que pensam por não se sentirem ouvidas e respeitadas umas pelas outras. Vou explicar até aqui. Ele está dizendo que ao longo da nossa história, nem todas as pessoas tiveram esse direito de expressar a sua opinião, de expressar o que pensam, essa liberdade de expressão. Porque elas eram proibidas, poderiam ser presas, punidas ou até correr risco de morte. Hoje já não é assim, a gente tem a liberdade de expressão, você pode expressar aquilo que você pensa, só que ele está falando que mesmo numa sociedade que isso é um direito nosso, muitas pessoas elas têm dificuldade para dialogar com outras naquilo que elas pensam. As pessoas elas têm dificuldade em ouvir opiniões contrárias do que elas têm. Mesmo que a gente tenha essa liberdade de expressão, mas se você for dar uma opinião que é diferente do que as pessoas acham, você pode ser criticado por isso. As pessoas talvez não vão aceitar. Então é isso que ele está falando até aqui. Entretanto, o diálogo é um procedimento muito valorizado no âmbito da filosofia. Trata-se de uma forma de comunicação por meio da linguagem que envolve atos como afirmar, perguntar, responder e assim colocar diferentes ideias em movimento. Além disso, um bom diálogo reúne pessoas em uma espécie de trabalho em que elas despendem esforços para obter pensamentos mais abrangentes, significativos e justificados por bons argumentos. Sendo assim, mais do que transmitir informações, dialogar possibilita as pessoas que se comuniquem e interajam umas com as outras. Então, mais do que dialogar, é a gente interagir. Quando a gente dialoga com as pessoas, a gente enriquece a nossa vida, enriquece o nosso pensamento. Você pode quebrar diversos tipos de preconceitos, de paradigmas, você pode ter mais conhecimento. Então, o diálogo ele é fundamental. Continuando, respeitando a diversidade de pensamentos e opiniões, que é super importante. Por tudo isso, no decorrer do tempo, vários filósofos dedicaram-se ao diálogo, além de refletir sobre a natureza e a importância dele para o aprendizado das pessoas e para a convivência com elas. Então, o filósofo ele vai valorizar muito o diálogo e é isso que eles vão ter de característica principal. O que eles vão levar em conta é isso, é o diálogo, é levar o outro a se comunicar com você e a pensar sobre tudo. E aí eu separei algumas coisas aqui, dois momentos aqui que eu separei para a gente poder estar falando. Lá no início do texto, ele fala, né, sobre ao longo da história, como que as pessoas foram proibidas de expressarem a sua opinião, dessa liberdade de expressão. E quando a gente olha mais na antiguidade, né, por exemplo, lá no século XVI, eu separei aqui para falar, nós temos, na Idade Média, por ali, a gente tem a Igreja Católica. A Igreja Católica, durante muito tempo, ela proibiu que as pessoas expressassem a sua opinião e tivessem também forma de conhecimento. A Igreja Católica, ela criou o Index. O que é o Index? O que foi o Index? Índice de livros proibidos. Então, eles criaram uma lista de livros em que os seus fiéis não poderiam ter acesso a esses livros. Esses livros eram proibidos. Por que eles consideravam isso? Porque eles tinham medo que as pessoas viessem a se corromper lendo esses livros, né? Que elas acabassem sendo influenciadas.
Então, era uma forma de controle que a igreja tinha. Um desses livros é um livro bastante conhecido, que é o livro de Maquiavel, chamado O Príncipe. O Príncipe, esse livro, ele fala de formas de governo, tá? E outros também, né? Até como Galileu Galilei, também tinha livros dele que era proibido pela Igreja Católica, tá? Um pouquinho mais falando aqui, né, da nossa história, a história do Brasil, uma forma de censura que nós passamos, que muitas pessoas foram proibidas de expressar a sua opinião, a sua forma de pensar, foi na ditadura, na ditadura militar. Então, isso aconteceu, vocês conhecem, né? A censura, que era o quê? Esse controle de pensamentos e de ações. A censura, ela proibia qualquer forma de música, de peça de teatro, qualquer coisa que passasse na televisão. As pessoas não poderiam falar mal do governo, elas não poderiam nem pensar em falar mal do governo, que elas eram censuradas, isso era proibido, tá? E durante a ditadura também existiram leis, foi o AI-5, que proibiu isso, que era essa forte censura em cima das pessoas, tá bom? Fiz só esse resuminho, tá? Falando sobre um pouquinho da nossa história. Claro que houveram também outros acontecimentos importantes, que as pessoas viveram isso, né? Não podendo expressar. Então, hoje, já que nós temos isso como um direito nosso, nós precisamos usá-lo e usá-lo de forma correta, tá? Lembrando que você pode e deve expressar a sua opinião sempre, mas nunca, jamais, desrespeitando outras pessoas, rebaixando as pessoas, né? O diálogo, ele é importante, a conversa, ela é importante, mas sempre na base do respeito, tá? E sem o preconceito também. Tudo bem, 8º ano? Então, até aqui foram as nossas atividades. Esse assunto nós ainda vamos falar muito sobre ele durante essa unidade, tá? Então, que vocês possam fazer as atividades. Qualquer coisa, dúvida que vocês tiverem, mandem uma mensagem, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus e se cuidem!